Agora eu quero ouvir o Joelmir Betti, que nasceu com cara de padre, com cara de papa. Um João Paulo II 2, entendeu? João Paulo II terceiro. Joelmir Betti, um domingo como hoje, ele aparece. Era dia dos pais. Olha o que ele falou. Caiu da cama nada, trabalhando no domingo como um certo Milton Neves. Caiu da cama nada, trabalhando no domingo como um certo Milton Neves. Fala de novo, Joelmir, por favor. Você que era uma pessoa maravilhosa. Caiu da cama nada, trabalhando no domingo como um certo Milton Neves. Caiu da cama nada, trabalhando no domingo como um certo Milton Neves. E o Joelmir, grande comentarista econômico do Brasil, deixou um filho e meio, né? Um gênio, o doutor Turbina, e um jornalista mais ou menos aí, nota 5 e tal, que não sei que fim que levou, tomou Doril. Ô Panda, como é que vai, Panda? É o Milton Neves, Panda. Você tá voando em qualquer lugar do mundo, onde é que você tá, Panda? Oi, Milton. Covardia começar puxando o velho, assim. Você sempre faz isso, quer quebrar minha perna, né? Mas tá valendo. Eu tô em Miami, acabei de chegar. Eu tava ontem no Brasil e vim aqui ver a família. Eu tô mais agora no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, você entende um pouquinho de avião, né? A gente se esforça, né? Estuda um pouquinho. Naquela casa só deu louco, viu, Milton? Você sabe muito bem disso, né? Você conheceu já os três, né? O Turbina, o Mauro e o Joelmir. Conheci os três, mas eu não gosto do teu irmão, não. Teu irmão é uma grande mala. Eu sei. É um escorpião. Ele fala que é santinho e tal, mas é um cara antiético. No Prêmio Comunix que tá aí, ele faz campanha nos lugares que ele trabalha. Eu não peço para votar em mim. E agora, sabe o que ele está querendo no Comunix? Ele quer voto impresso. Entendeu? Ele quer voto impresso, esse cara. É antiético. Você tem que largar a mão desse cara, ô Panda. Não, eu não. Quando eu vejo ele vindo, eu mudo de calçada. Eu já estou fazendo isso há alguns anos. Agora fala o teu nome completo, por favor. Você tem um nome imponente, hein? Imponente e complicado. Gianfranco Zione Betti. Conhecido... O melhor apelido que eu ganhei na vida foi Turbina Betti, dado por Milton Neves. Você sabe que eu lancei a tua mãe também na Rádio Bandeirantes, né? Tem um Dia das Mães. O Mauro me contou que estava a família Betti inteira reunida e toca o telefone lá num canto da casa, no escritório, e era o Milton Neves, né? Aí foram lá e falaram com ela, ela correu lá para atender e fiz entrevista com ela. O Simate pode achar aí, não sei se guardar, entendeu? Aí que a família inteira foi lá escutar. Foi a única entrevista que ela deu. A família inteira te ama, Milton. Você é o máximo. E não é de hoje, não. Você é um cara muito bacana. Agora, você também é palmeirense, porque jornalista antiético como teu irmão, ele tem time. Eu não tenho. Jornalista não pode ter time, Panda. Tá bom. Eu vou fingir que eu não sei qual que é o teu time. Eu tenho, né? Porque lá em casa, quando nasce uma criança e a gente percebe que ela não é porcina, que ela não é palmeirense, a gente para de alimentar. Ela chora muito uns 2, 3 dias, depois vai dando aquele torpor, né? E morre de desidratação depois do 5º ou 6º dia. A gente enterra em vala comum. É o padrão que a gente tem lá. O Gianfranco, o negócio é o seguinte. É Gianfranco, né? Não, é Panda, né? Todo mundo me chama de Panda, é o apelido que eu acho mais simpático. Mas agora a gente tem um problema. Tem Gianfranco, Panda ou Turbina Betti. Eu prefiro Turbina Betti. Viu? O negócio é o seguinte. Você sabe que o teu irmão, você sabe, pô, o Mauro Betti quase que nasceu dentro de uma rádio patrulha, né? Você sabe da história? Quem que estava sendo preso, Dona Lucila ou o Joelmir? Não, o Joelmir, a tua mãe já com dores de parto, subindo a Brigadeiro Luiz Antônio, esquina com Rua Cubatão à direita ou Alameda Santos à esquerda, pifou o carro dele. E a dona meu Deus, tua mãe ficou apavorada, né? E era madrugada, e de repente, isso o Mauro que me contou, aí de repente ele presenciou este fato, entendeu? Sem entender nada, mas ele presenciou. Então a tua mãe ficou muito nervosa, o Joelmir, pela primeira vez na vida, ficou neurótico como um corintiano aos 48 do segundo tempo no Pacaembu fazendo um gol. Aí passou a baratinha, que naquele tempo a polícia só tinha Volkswagen, né? Os Fusquinhas, Isso, Fusquinha. Aí o teu pai explicou e estava indo para a Palmátria, ali da Brigadeira, entre a esquerda do Antônio Carlos, Cincinnati Braga. E se não passa o Fusquinha, Mauro Betti não teria nascido e eu ficaria muito feliz.
E o jornalismo esportivo não passaria por esse constrangimento que passa toda vez que ele abre o microfone. É isso? Isso, mas vem cá, mas sério, você não sabia disso, que quase deu zebra? Se não é uma baratinha passar lá, não chegava no Cincinnati Braga. Eu Ou então sabia, o mas não Joelmir, lembrava. então o Joelmir com aquela educação tradicional dele, ficou desesperado, ele ia ter que levar tua mãe no colo. Exatamente, com aquela fleugma tambauense, né? Pois é. Tambaú, Mas Tambaú. o Mauro já nasceu causando, essa é a verdade. Escuta, você tá careca também? Usa peruca? Completamente. A alopecia é um traço familiar, mas ela tem a ver com testosterona, né? Você sabe que quanto mais testosterona, menos cabelo. Então, você pode tirar suas conclusões. A única diferença é que eu não fiz implante ou coloquei o Canecalon, né? Então, mas eu acho que vale, assim, vale você ser feliz, vale você ficar confortável com a sua própria imagem. No meu caso, como eu tenho cara de garçom, não adianta nada eu ser cabeludo, porque eu vou ser um garçom cabeludo. Então, o que adianta, né? Se eu colocasse cabelos que ficasse parecido com o Brad Pitt, eu colocaria. Vou continuar com a minha cara de otário? Não, otário careca. Mais simples, mais barato. Escuta aqui, Não é? é interessante, rapaz. Você é engraçado também, igual teu irmão, né? Eu não. Eu faço graça. Não sei se eu sou engraçado. Não, mas eu gosto muito de estar com você. Você é uma pessoa que me deixa descontraído. Você é um cara que eu admiro muito. Toda vez que a gente está conversando, eu fico muito feliz. Então, o lado mais leve, mais solto, aflora. Tem um lado cachorro, um lado sinistro, que é aquele lado do trabalho, daquela coisa de ter que entregar resultado. Eu sou um capricorniano chato pra cacete, assim, exigente, perfeccionista. Mas com você é só alegria. E com os telespectadores da Band também. É uma emissora que eu adoro. Muito obrigado. Mas estou recebendo um zap aqui do céu, do nosso Joelmir. Fala de novo, Joelmir Bete. Por favor, a tua voz faz bem para a alma. Fala aí. Caiu da cama nada, trabalhando no domingo como um certo Milton Neves. Caiu da cama nada, trabalhando no domingo como um certo Milton Neves. Ô, Panda, o Joelmir Oi. Bete ficou bravo alguma vez, não? Ele ficou uma vez que um cara derrubou chopp na feijoada dele. Eu nunca tinha visto ele ficar bravo. O cara veio, a gente tava almoçando, o cara veio para causar. Chegou na mesa e falou: Joelmir, você não sabe nada de economia? Não sei. E ele já ficou olhando assim, meio pensando, né? Que deselegância, o cara vem aqui, ao invés de simplesmente conversar, me saudar, vem aqui dizer que eu não sei nada, que eu sou burro, que eu sou tonto. E aí o cara gesticulava muito assim, ele deu um tapa e o chopp voou em cima da feijoada do pai. Aí a gente tava no Clube Pinheiros, aí ele falou: ô, rapaz, traz mais uma feijoada aqui, que essa aqui já era. Ele falou: então, seu Joelmir, acabou de acabar. Quando ele soube que a feijoada tinha acabado de acabar e que a feijoada dele tava boiando no meio do chopp que o outro tinha derrubado, ele ficou roxo de raiva, cara. Eu nunca tinha visto isso. Não, o Joelmir era muito calmo. Ele era um cara realmente... aquilo que ele aparentava na televisão, ele era... na vida pessoal, assim, você sabe disso, mas quem está nos ouvindo talvez não saiba. Ele era um cara calmo, ponderado, tranquilo, muito amoroso, muito generoso. Ele era assim, no aspecto de saber viver, ele era um mestre. Assim. Ele parece que extraía sempre o melhor de cada situação. Mas teve uma segunda vez, ele estava nervoso com alguma coisa que eu nunca vou saber, porque ele era um homem muito fechado, né? Ele fazia muita graça, mas ninguém nunca soube o que ele estava pensando e, sobretudo, sentindo. Ele era uma pessoa muito reservada com os sentimentos dele, assim, né? E ele jamais falava sobre pessoas. Ele gostava de falar sobre ideias, sobre fatos, sobre acontecimentos, mas ele não chegaria para você e diria: poxa vida, aquela pessoa que a gente encontrou no almoço hoje é um bolha, é um chato. Não, ele nunca criticava ninguém. Mas um dia eu estava discutindo com a minha mãe na sala de jantar. Ele ficou incomodado, deu para ver, e depois de 2 minutos de discussão minha com a mãe, ele olhou para a gente assim e falou: quem não tem problema, inventa. Levantou-se e literalmente virou a mesa. Ele pegou a mesa por baixo, a mesa do jantar, assim, a mesinha redonda, e virou a mesa em cima da gente. Comida quente, prato, virou a mesa. Ficamos 2 horas para limpar a copa lá de casa. Assim, e saiu como se não tivesse acontecido nada.
Você imagina você virar uma mesa de jantar com a comida, prato, talher. Foi a única Nossa. explosão de raiva. A primeira ele ficou bravo, a segunda ele literalmente rodou a baiana. Assim. Mas, assim, em 50 anos que eu convivi com ele, foi só isso. Olha, aqui outra mala da família, Luca Betti, que agora é cineasta, vai ser o novo Spielberg. Entendeu? Me procurou essa semana. Para de falar do meu pai. Você fala do meu pai para ter audiência. Eu tirei teu pai da sarjeta, ô Luca Betti. Agora eu quero ouvir aqui o Jomir Betti, que os jovens não sabem que todo mundo fala, olha, esse gol foi de placa, esse gol espetacular, gol de placa. Quem inventou foi Jomir Betti, ó. Eu criei a placa do gol. Aí virou o verbete. Então, daí é que virou a expressão de placa. Mas eu sou mais importante do que a expressão. Eu sou criador da placa, da qual se originou a expressão. E roubaram a placa. A placa no Maracanã. Não, eles levaram para o Museu do Pelé, lá em Tóquio, na Copa de 2002. Ela já voltou, passou pelo MASP com o Pelé também. E agora eles estão negociando para trazer para o Museu do Futebol no Pacaembu, juntamente com a placa que o Pelé me devolveu em 2001. 2001, 40 anos do gol de placa. Aí o Pelé, sabendo de toda a história, me chamaram lá no Fantástico, lá do Pedro Bial, e trabalhava na Globo. E aí no Fantástico estava lá o Pelé com uma grande placa de acrílico do tamanho daquela de bronze que eu fiz. Ele me devolveu com um outro texto, né? Gratidão eterna do autor do gol de placa ao autor da placa do gol. Mas, Jomir, mas essa criação foi fantástica. Eu tenho uma sequência de fotos na seção que o filho levou do meu site, miltonneves.com.br, nas páginas do Castilho, do Pelé, do Dorval, do Coutinho, do Germarin. Então, tem a sequência de fotos que mostra, esse gol realmente foi de placa, né, que você inventou isso aí, porque há uma foto que mostra 7 jogadores do Fluminense. O Edmilson, volante, Castilho, Germarin, Clóvis, Pinheiro, Altair, Edmilson, e aparece um rapaz chamado Jair Francisco também no meio do campo, se não me engano é ele. Ou Robson. 7 jogadores do time do Fluminense e um de branco, e o Fluminense com a camisa listrada e o Santos com a camisa branca no Maracanã. A sequência é emocionante. Porque o problema é o seguinte, o Pelé saiu da meia-lua da área do Santos, e onde o Santos estava sendo massacrado com 130 mil pessoas no Maracanã, empurrando o Fluminense. E aí o que aconteceu? O Pelé matou a bola num rebote no peito, de costas para o gol do Castilho, e atravessou o Maracanã, que é o campo mais comprido do mundo, driblando todo mundo, a ponto de o pessoal driblado continuava perseguindo, e aí chegou nessa foto que você está se referindo. Houve um certo momento, ele já estava se aproximando da meia-lua do Fluminense, com 7 jogadores do Fluminense em cima dele, acabou se desvencilhando de todos, saiu do lado do Castilho pela esquerda, quase perdeu o ângulo e fez o gol. Agora, aí o gol foi o seguinte, eu estava com o Nelson Rodrigues, lá na tribuna de imprensa, era o meu guru, o Nelson Rodrigues, né, como é o guru de todo mundo até hoje, e ele puxou aquele lenço branco dele enorme, tipo Pavarotti, para enxugar as lágrimas, porque o Maracanã todo, que vaiava o Pelé, passou depois, sem falar, sem gritar, simplesmente batendo palmas. 130 pessoas batendo palmas. E foi aquele ruído esquisito que fez o Pelé parar de comemorar. Ele ouviu 130 mil pessoas batendo palmas. Nunca se ouviu isso no Maracanã até hoje. Então, houve uma emoção muito forte para todo mundo. E o Nelson Rodrigues sentou-se, bateu a mão no meu joelho e falou assim, que pena, guri, esse gol não vai ter memória. Por que não vai ter memória? Porque era proibida a televisão. Não havia nem o videotape. Só havia o cinema fazendo o Primo Carbonari, como é que chama? O Massaini, o Canal 100, que era de cinema. Então aí alguém falou assim, mas está o cinema aí, o Carbonari está aí. Aí o Nelson Rodrigues rebateu. Sim, mas o cinema só deve ter filmado a chegada e não a saída. Ou seja, ninguém filmou a travessia do Maracanã. 40 minutos do primeiro tempo. 1 para o Santos, 0 para o Fluminense em Maracanã.
Arremesso executado por Jair Marinho, dando Edmilson. Ajeita a bola, recua o Santos, a bola pode ser cruzada com perigo, levantada para a boca do gol para Mauro, salta à frente Mauro. Toca de testa, paradinho, lateral da grande área. Recuperou, escurinho pelo Fluminense, atrasou, o Coro entregando a Paulinho, pode cruzar. Levantou para a boca do gol, subiu o Calvete, saca de cabeça, ajeitando para frente. Movimenta na intermediária, Mengava Pelé. Pelé pode pela meia, tem Coutinho pelo miolo, tem Dorval pela ponta. Faz a volta para o lado de Coutinho, levando e enganando bem a Clóvis. Tem um ponteiro livre, vai sozinho, quer ir para a boca do gol. Espetacular a forma como ele enganou. A Jair Marinho foi o último homem que tentou fazer a cobertura, provocando aplausos de toda a torcida de Maracanã. Ele apoiou a bola no setor intermediário, fechou pela esquerda Coutinho, pela direita abriu Dorval, quando todo mundo, inclusive Clóvis, pensavam que ele iria derivar para a direita. Ele fez a volta por dentro em Clóvis, desceu, passou pelos dois homens, Pinheiro e Edmilson, que lhe deram o combate. E quando parecia que na corrida Jair Marinho poderia chutar a bola, ele tirou o pé enganando a Jair Marinho, picou ligeiramente, Castilho acompanhou a corrida de Jair e deixou o gol escancarado para o golaço de Pelé. A bola foi rolada para o canto direito do gol. Nova saída do Fluminense, 42 de luta. Restam 3 para se esgotar o tempo regulamentar. Pedro não pode passar sem registro. O público todinho do Maracanã aplaudindo a jogada sensacional de Pelé. O balão vai devolvido de Laércio, entregando no setor direito. Narração de Pedro Luiz Pauliello, que coisa técnica, né? Você tá vendo o jogo, viu? O Panda, chora aí, Ivan, o Panda. Momento inolvidável da vida do teu pai, e essa narração do Pedro Luiz, pum, 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 tecnicamente foi brilhante, como o José Silvério, né? Quer dizer, não tem aquela empolgação, tem a técnica de narração. Pedro Luiz Pauliello, mineiro, não, morou em Muzambinho, no seminário do Padre Inácio, mas nasceu em São Pedro do União, uma coisa assim, ali é uma cidadezinha do sul de Minas Gerais, onde nasceu também o Trabuco, né? O Trabuco da Rádio Bandeirantes. Emocionante isso aí, né? Fala a verdade, Panda. Chora, Panda. Não, ele é muito técnico, né? Realmente, você ouvindo a narração, você tem noção do que aconteceu. Que é uma característica difícil hoje em dia, né? Você ter um locutor que consegue explicar tão bem, assim, de forma quase gráfica, né? Você passa a entender a jogada mesmo sem ter visto, apenas escutando, né? Mas o Pedro Luiz era um monstro, né? Então, a gente espera coisas incríveis dele sempre. Escuta aqui, agora vamos... deixa eu te falar uma coisinha. Lá no meu prédio, na Avenida Paulista, estou lá naquele prédio há 30 e tantos anos, trabalhando em rádio lá ou no meu escritório. E lá tem um consultório médico, lá, ou seja, assistência médica, né? Então vão muitas pessoas idosas ali. E outro dia, eu estava no elevador, entrou uma senhora, uns 80 anos e tal, na cadeira de rodas, para ir lá, saindo ou indo lá para ser examinada pelo médico, e ela virou para mim assim, eu tenho um ocrinho parecido com o do teu pai, e ela falou assim, nossa, o senhor Jomir, eu achei que você tinha morrido. Que divertido. Eu não aguentei aquela. Tava o Jaime Basso do Sicredi comigo também. Foi engraçado demais. Mas falou assim, sim, eu sou o ectoplasma de Jomir. Eu morri em 2012. Você sabe que é um momento histórico do rádio, né? Porque numa quarta para quinta-feira, de madrugada, rolando o terceiro tempo da Rádio Bandeirantes, o cidadão Mauro Alexandre Zione Betti, ele entra no ar. Eu fiz uma pergunta para ele do jogo e tal, e ele pega e fala, eu tenho uma informação muito triste. Morreu o meu pai. E eu acho que é a única vez na história que um filho anunciou ao vivo, trabalhando, o pai estava realmente na UTI. Eu não sei se alguma televisão já fez isso, alguém de televisão ou de rádio. Eu acho que foi só o Mauro, teu irmão, viu? Ele anunciou ao vivo, segurou firme, deu a morte do pai dele, aí começou a chorar e foi embora. Entendeu? Você sabia disso? Eu sabia. Eu estava na UTI segurando a mão do meu pai quando ele partiu, né? E a primeira coisa que eu fiz foi avisá-lo, porque eu sabia que ele estava trabalhando, acho que ele era num jogo do São Paulo, e estava comentando, depois do terceiro tempo, né? E era, acho que 1h da manhã por aí. Isso. E eu liguei para ele estava no ar,
a gente já sabia que a coisa estava feia, né? Que era uma questão de horas para o meu pai partir, então ele atendeu no primeiro toque, né? Falou, o que é? Tô no ar. Falei, ele foi. Acabou de morrer. Falei, tá bom. E desligou. Aí eu fui para casa e no dia seguinte, ou depois, alguém me mandou a gravação do comentário. Ele já tinha o texto preparado, né? Mas é incrível o sangue frio, né? O profissionalismo dele de narrar a morte do pai, né? Da maneira como ele fez. É um texto muito bonito, ele mandou muito bem na escrita e foi muito profissional porque ele segurou a emoção tal, e de fato, né? Não é só, no caso, como meu pai era uma pessoa conhecida, jornalista, né? Era um fato relevante, né? A morte de qualquer jornalista conhecido vale a notícia, né? Havia a imprensa nas últimas horas dele, tinha já um plantão de jornalistas esperando o desfecho. Né? Porque o meu pai teve um AVC 3 dias antes e ele foi mantido praticamente de forma artificial, vivo, por uma questão até pessoal. Eu estava fora do Brasil e o médico falou, não, eu não vou deixar ele partir sem o Gianfranco estar aqui. Foi um gesto de muita consideração. Eu voltei assim que deu, mas eu estava longe, né? Levei quase 1 dia e meio para chegar no Brasil e quando eu cheguei aí eles começaram a desligar as máquinas, porque ele não tinha mais, ele tecnicamente estava morto, né? Ele teve um AVC devastador, assim. Então ele foi mantido artificialmente, né? Temperatura corporal de 30 graus, enfim, aquelas coisas que a medicina hoje é capaz de fazer. Te mantém entubado, ligado, e você fica por tempo quase indeterminado, né? Mas foi incrível o que o Mauro fez, assim. Ele é muito bom, né? Ele é um cara fora da curva. Tem momentos que ele é bom, né? Porque esse texto aí, ele foi bem. Agora, no mais, ele copia minhas teses cientificamente pesquisadas e comprovadas. Ele é um cupiento. E ele é um sergista. Depois ele vai te explicar o que é ser sergista, entendeu? Agora, deixa eu te falar uma coisa, para terminar. Eu quero saber por que você, numa família de comunicadores, você virou homem de avião, um Pelé do avião. Porque é uma coisa já falada por todo mundo, cada um nasce para fazer uma coisa. Eu não tinha rumo nenhum, mas apresentaram um troço chamado microfone para mim em 1967 e deu no que deu. E lá em Muzambinho tem ainda o Erso Zoim, do Banco do Brasil, aposentado, casado com a Verinha, filha do Pedro do Banco. E nasceu um moleque. E a gente brincava lá, mais ou menos da minha idade, a gente brincava lá com um revolvinho e tal. Os ricos compravam na Pernambucana revólver de metal e tal, de velocípede. Eu não sei andar de velocípede nem de bicicleta, porque eu nunca tive. E a gente tinha revolvinho de madeira, entendeu? E todo mundo ganhava um presente de Natal, pouquinho ou muito, mas ganhava. E o Ercinho, filho do Erso Zoim, ele já com 7, 8 anos, ele não queria saber de brinquedo nenhum, ele queria saber de aviãozinho, ele queria aviãozinho. E tinha também figurinha que vinha tudo quanto é tipo de avião, ele colecionava, a gente colecionava só de jogador de futebol, agora ele não, aquela frescura com o negócio de avião. Ô Ercinho, para com esse negócio de avião, pô. Para resumir a história, o sujeito virou piloto de Mirage lá em Pirassununga. Uau. Já deve estar aposentado. E de vez em quando, o cara não era um irresponsável, mas quando a trajetória passava por Muzambinho ali, mais ou menos perto, ele dava uma desviadinha aí de uns 10 quilômetros, vamos dizer, lá em cima, que é pouco espaço lá em cima. E passava tirando fina na igreja. Arrancando teia. Aquele barulhão para nós. É o Ercinho, filho do Erso Zoim, que por sinal foi o pior jogador da história de Muzambinho, o Erso Zoim. Entendeu? Mas olha para você ver, o cara nasce com uma coisa assim. Ele queria mexer com o avião, entendeu? Só ele. E virou piloto de Mirage. Então eu pergunto, como é que nasceu essa sua paixão, não pela comunicação, mas pela aviação? Então, 2 coisas interessantes. Primeiro é que eu nasci assim mesmo. As 3 primeiras palavras que eu falei na vida foram varig. Quem conta isso é o próprio Joelmir, eu contava isso ao Joelmir. Então, eu sempre digo que a aviação não é escolha, é vocação. É a aviação que te escolhe, não é você que escolhe a aviação. Todo mundo que trabalha na indústria pode comprovar isso que eu estou falando. Elas não sabem de onde veio esse chamamento, mas é uma vocação, como sacerdócio, uma coisa que a gente não tem explicação. A gente já vem fascinado. Mas a coisa que talvez você não saiba é que eu tenho
muito prazer em me comunicar. Eu tenho hoje um canal no YouTube, o Panda Aviation, e, sobretudo, eu me comunico através da escrita. Eu escrevi 18 livros sobre aviação. Então, ainda que eu não esteja militando na rádio ou na televisão, eu tenho essa capacidade de produzir aí livros sobre aviação. Já estou trabalhando no 18º livro, 17 já foram publicados, então eu gosto mesmo de me comunicar, que é uma coisa que acho que vem lá do cafezinho que a dona Lucila preparava para os filhos, né? O Mauro com futebol, claro que é um tema muito mais popular, muito mais universal, e a aviação é um tema mais específico, né? Tem que ter um zoinho na jogada, assim. São poucos os maluquinhos. Em relação ao futebol, são muito poucos aqueles que gostam de aviação. Mas para a gente que está na aviação, a gente sempre diz que realmente é uma paixão, ou como dizem, né, é um bichinho que te pica e não te larga mais, né? Quem entra na aviação dificilmente sai. É o meu caso, né? Trabalhei a vida inteira com a aviação ou para a aviação, além de ser publicitário, onde eu pude exercer um pouquinho dessa veia de comunicação. Então tem um pouquinho de comunicação, sim, no molho. De avião eu gosto de andar, né? Agora, de publicidade eu odeio. Eu não gosto de publicidade, de merchan, de jeito nenhum. Nunca fiz e não vou fazer. Provoca muita inveja. Exatamente. Então é o seguinte, ó, para terminar, eu queria que você falasse como é que está o momento da aviação do mundo. Você está em Miami. Aliás, você está em Sunny Isles, por acaso? Eu soube que você tem uma mansão aí no 39º andar no Jade Beach, na Collins Avenue 1100, é isso? Exatamente. Antes fosse, viu? Antes fosse. Mas eu tô pertinho de Saniar, eu tô em Aventura. Daqui da janela eu consigo olhar para Saniar, que é o bairro vizinho. A aviação tá muito desafiada. Eu dei o endereço meu aí em Miami, entendeu? Eu sei, você tá no Jade. Então, e Aventura tem um shopping maravilhoso também, né? Não 1.000 metros da... 1.000 metros de casa. Não, é do lado, assim, eu moro pertinho do shopping. Então, mas olha, tá ruim, viu, Milton? Assim, tá ruim. A aviação no mundo inteiro, sobretudo no mercado internacional, ela tá muito desafiada. Nos mercados domésticos, a coisa melhorou um pouquinho. É o caso do Brasil. Então, no Brasil, talvez nesse verão a gente volte por períodos a níveis de tráfego pré-pandêmicos, ainda que a qualidade da receita, o valor das passagens não recupere o que um dia foi. Nos mercados internacionais, o quadro é muito desafiador ainda. Então, por exemplo, a Latam, né, que é uma empresa que tinha o maior número de voos intercontinentais e internacionais dentre as companhias aéreas brasileiras, ela está sofrendo mais do que a Gol ou do que a Azul, por exemplo, né, que tinha uma exposição a voos internacionais menor. Portanto, a Gol e a Azul retomaram mais rapidamente os mercados domésticos. E no mundo inteiro, os voos internacionais ainda estão muito desafiados em função das restrições, né? Restrições de tráfego, a gente não sabe direito o que cada país solicita, se é exame, se é PCR, se tem quarentena, não tem, as áreas atingidas pela variante Delta. Enfim, ainda, isso, assim, viajar tem um componente de estado anímico, né, de espírito. Se você está relaxado, fala, poxa, vamos fazer uma viagem, vamos nos divertir. Agora, se te falam, olha, você tem que fazer 500 exames, vai entrar em fila, pode ser que entre, pode ser que não entre, a pessoa fala, quer saber? Vamos ficar em casa mesmo e pedir uma pizza. Então, assim, vai levar um tempinho para a aviação retomar o que foi um dia, mas nesse caminho várias empresas tradicionais não aguentaram, abriram o bico ou estão abrindo o bico. Por exemplo, agora, dia 15 de outubro, a tradicional Alitalia, companhia aérea de bandeira da Itália, vai fazer seu último voo. A empresa vai ficar para sempre na história, vai ser substituída lá por um arremedo de companhia aérea, mas a tradicional Alitalia vai fechar. E várias companhias aéreas no mundo nesses últimos 2 anos ou fecharam ou estão seriamente debilitadas, até porque para elas continuarem voando, os respectivos governos emprestaram a elas, né, bilhões de dólares, de euros, enfim. Elas têm agora dívidas monstruosas que vão ter que ser pagas nas próximas décadas. Ou seja, não está fácil para ninguém, não. E para terminar, estou aqui na minha biblioteca, entendeu? Aqui na minha casa, fazendo programa de casa. E eu tenho aqui os 67 livros do teu irmão, entendeu? Eu coleciono vinho, mas eu já tenho uns 400 livros aqui, mas eu li só os do Mauro Betti, entendeu? E eu fiz prefácio de muito livro por aí também.
E o interessante é que os livros do teu irmão são o seguinte, ó. A história dos jogos abertos no interior. Então ele vai lá na Secretaria de Esportes e tal e pega quem que ganhou em tal ano, salto triplo, não sei o quê, qual é a cidade que foi campeã, Ribeirão Preto, Araraquara e tal. Os jogos do Campeonato Paulista do Palmeiras. Aí ele pega a súmula na Federação Paulista e publica. E faz assim da Portuguesa Santista, do Jabaquara, do Santos, do Palmeiras e tal. Entendeu? Ele copia súmulas das entidades. E fala que isso é livro. Isso é uma fraude. Eu vou processar esse cara com Sergei Kobarbex. Ele escreve nada. Ele copia súmulas e fala que é livro. Uma vergonha isso, viu? É um miserável, não é? Ô, Panda, um abraço para você. Muito obrigado. Aí o teu som tá maravilhoso. Obrigado. Agora você falou do Aventura aí, né? O Shopping Aventura até que quebra o galho. Mas o Bal Harbor, esse é do lado de casa. E a defronte é um prédiozinho, sabe? Que é onde o seu Fausto Silva comprou 5 apartamentos, quebrou tudo e fez um só. Nem o Sultão de Brunei tem uma coisa daquela. Esse Fausto Corrêa da Silva é um cara maravilhoso. E mão aberta, ajuda todo mundo e tal. Igual vocês da família Panda, a família do Joelmir, um dos caras mais sérios que eu conheci na vida. Um abraço para você. Obrigado, Milton. Te adoro. Um bom domingo para você e para todos os ouvintes. Pois não. E falou o filho mais importante do Joelmir Betting, porque o outro é o Zoca, né? Esse aí é o Pelé. Então nós vamos ouvir de novo aqui, viu, o Rafael Palmeira? Por favor, Guilherme Simati. O Jomir falando comigo no estúdio, né? Não lembrava disso. É só você, Simati. Se eu tesse, netamente falando, autoridade aí, eu ia na Bandeirantes, eu ia pagar 100 milhões por mês para você, tá bom? Pra você casar com a Raquel e morar lá em Dubai. Então é o seguinte, vamos ouvir ele no estúdio comigo e depois a narração do Pedro Luiz. Aí depois o Flávio Cavalcante. Vamos lá. Coisa maravilhosa, história, gente. Eu criei a placa do gol. Aí virou o verbete. Então, daí é que virou a expressão de placa. Mas eu sou mais importante do que a expressão. Eu sou criador da placa, da qual se originou a expressão. E roubaram a placa. A placa no Maracanã. Não, eles levaram para o Museu do Pelé lá em Tóquio, na Copa de 2002. Ela já voltou, passou pelo MASP com o Pelé também. E agora eles estão negociando para trazer para o Museu do Futebol no Pacaembu, juntamente com a placa que o Pelé me devolveu em 2001. 2001, 40 anos do gol de placa. Aí o Pelé, sabendo de toda a história, me chamaram lá no Fantástico, lá do Pedro Bial, e trabalhava na Globo. E aí no Fantástico estava lá o Pelé com uma grande placa de acrílico do tamanho daquela de bronze que eu fiz. Ele me devolveu com um outro texto, né? Gratidão eterna do autor do gol de placa ao autor da placa do gol. Mas, Jomir, mas essa criação foi fantástica. Eu tenho uma sequência de fotos na seção que eu levou do meu site, miltonneves.com.br, nas páginas do Castilho, do Pelé, do Dorval, do Coutinho, do Germarim. Então, tem a sequência de fotos que mostra, esse gol realmente foi de placa, né, que você inventou isso aí, porque há uma foto que mostra 7 jogadores do Fluminense. O Edmilson, volante, Castilho, Germarim, Clóvis, Pinheiro, Altair, Edmilson, e aparece um rapaz chamado Jair Francisco também no meio do campo, se não me engano é ele. Ou Robson. 7 jogadores do time do Fluminense e um de branco, e o Fluminense com a camisa listrada e o Santos com a camisa branca no Maracanã. A sequência é emocionante. Porque o problema é o seguinte, o Pelé saiu da meia-lua, da área do Santos, e onde o Santos estava sendo massacrado com 130 mil pessoas no Maracanã, empurrando o Fluminense. E aí o que aconteceu? O Pelé matou a bola num rebote no peito, de costas para o gol do Castilho, e atravessou o Maracanã, que é o campo mais comprido do mundo, driblando todo mundo, a ponto de o pessoal driblado continuava perseguindo, e aí chegou nessa foto que você está se referindo. Houve um certo momento, ele já estava se aproximando da meia-lua do Fluminense, com 7 jogadores do Fluminense em cima dele, acabou se desvencilhando de todos, saiu do lado do Castilho pela esquerda, quase perdeu o ângulo e fez o gol. Agora, aí o gol foi o seguinte, eu estava com o Nelson Rodrigues, lá na tribuna de imprensa,
Era o meu guru, o Nelson Rodrigues, né? Como é o guru de todo mundo até hoje. E ele puxou aquele lenço branco dele enorme, tipo Pavarotti, para enxugar as lágrimas, porque o Maracanã todo que vaiava o Pelé passou depois, sem falar, sem gritar, simplesmente batendo palmas. 130 pessoas batendo palmas. E foi aquele ruído esquisito que fez o Pelé parar de comemorar. Ele ouviu 130 mil pessoas batendo palmas. Nunca se ouviu isso no Maracanã até hoje. Então, houve uma emoção muito forte para todo mundo. E o Nelson Rodrigues sentou-se, bateu a mão no meu joelho e falou assim: que pena, guri, esse gol não vai ter memória. Por que não vai ter memória? Porque era proibida a televisão. Não havia nem o videotape. Só havia o cinema fazendo o Primo Carbonari, como é que chama? O Massaini, o Canal 100, que era de cinema, de cinema. Então aí alguém falou assim, mas está o cinema aí, o Carbonari está aí. Aí o Nelson Rodrigues rebateu. Sim, mas o cinema só deve ter filmado a chegada e não a saída. Ou seja, ninguém filmou a travessia do Maracanã.